determinação, motivação. Outra coisa, a idade não existe. Eu tenho 68 anos, o que falar, eu vou atrás. Porque a idade é só do meu corpo. O seu espírito, a sua determinação não tem idade. Porque a gente estava falando sobre Isso luta é bíblico, marcial. né? O corpo está se destruindo, mas o espírito se Não. renova a cada dia. E a gente renova. Cara, tem umas coisas assim. O Joey Dispenza fala muito sobre nos livros dele, sobre essa renovação. Porque a gente estava. O que é? A gente está falando sobre luta marcial. O que é o treinamento? O treinamento é só você convencer o seu cérebro que você é capaz. É só isso. Porque você fica horas e horas. Por isso que fala assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então a gente precisa... Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É verdade. Então você precisa treinar sua mente o tempo inteiro. Nós somos um computador. O tempo inteiro trazer mensagens positivas. Por isso que conteúdo ruim acaba com a gente. Então você tem que ler bom material, assistir coisa boa, não assistir conteúdo ruim. Por isso que eu dei uma aliviada no tipo de jornalismo que a gente estava trabalhando, que era aquele impactar as pessoas pelo lado ruim, pelo lado negativo. Que também porque aparecia Comandante Hamilton, era tipo aparecer aquele negocinho do plantão da Globo. Mano, era a mesma coisa, você já queria saber o que estava acontecendo. Você, ponto, morreu alguém, caiu um avião, aconteceu alguma coisa. Porque quando estava com o helicóptero, a gente já sabia que era BO. Então, inclusive, eu tive algumas broncas, porque eu queria só dar notícia e dar algo mais. Quando dá um acidente no motociclista, falaram, cuidado, use capacete, sempre dá algo mais. E não ficar ali explorando. Outra coisa que eu evitava fazer, fechar muito em cima, para que quem está em casa não tivesse a chance de reconhecer quem estava lá. Mas já deve ter acontecido isso, né? Mas eu deixava de forma... Eu tinha na mente, sempre girando a câmera, mexendo, para não deixar um reconhecimento. Você imagina a mãe ver o filho lá recebendo massagem cardiorrespiratória. Como que você chegou nesse lugar? Por que piloto de helicóptero? Por que tudo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo nasce para fazer alguma coisa. Aqui, essa engrenagem, o que nós vivemos aqui, precisa de todos os elementos. Precisa da mulher que faz o cafezinho, precisa do CEO da empresa. Todos são importantes. Ninguém é mais importante do que o outro. Então, para que funcione essa máquina que nós vivemos, ela está sempre em movimento, que a vida está no movimento, todos são importantes. Por isso que ninguém é mais importante do que ninguém. Para ter essa camiseta aqui, teve o carinha que foi lá tirar o algodão, fazer isso. Para chegar até a gente, teve que ter um portador para trazer. Então, reconheçam todas as profissões. Se você tem alguma coisa, já exerça a gratidão, né? Exatamente. Inclusive, eu vou até te falar sobre gratidão, do meu ponto de vista. Por que é importante? É importante que todo mundo, você sim, faça aquilo que você goste. Jardineiro, eu vim com a função de piloto de helicóptero. Eu tenho que fazer isso da melhor forma possível e pronto, acabou. E o que te despertou essa vontade? Desde pequeno eu queria voar. Eu queria ver o mundo de cima. Quando eu estava passando fome, deitado ali, trancado no barraco, eu fechava o olho e ficava sentindo, às vezes até adormecia, como se estivesse voando e vendo por cima. Então essa imagem, eu fui preencher esse negócio, preencher esse vazio. Inclusive é isso que faz com que muita gente pense só em dinheiro. Ele quer preencher. Aí ele corre atrás de dinheiro, compra um relógio de 200 mil reais, 200 mil dólares, compra uma Ferrari, fica compra barco, e ele não entendeu que o mais importante é preencher aqui dentro. Então, esse preenchimento, a gente está sempre preenchendo algo, sabe? Assim, enchendo copos, E aí eu descobri que esse preenchimento, você tem que saber como é que você vai preenchendo, para que você não preencha só com coisas materiais. Aí você vai ficar um saco vazio. Verdade. Se eu te falar sobre gratidão, gratidão para mim é como se fosse o amor universal. É o mesmo sentimento. Por exemplo, eu sempre agradeço. Eu agradeço por estar aqui com vocês, por estar aqui falando agora. Geralmente à noite, eu agradeço o inimigo. Sem o inimigo, sem o lado negativo, não tem o lado positivo. A lâmpada só acende porque tem um positivo e negativo. O inimigo também é importante. Você vê que, um exemplo, os Estados Unidos e a Rússia nunca cresceram tanto quando eram inimigos. Então, depois, quando teve o Pacto de Varsóvia, quando aquele negócio todo desmontou, você vê que deu aquela queda.
Israel é um grande país porque está sempre ali lutando para poder viver. O filho, quando recebe tudo do pai, quando tem muita facilidade, quando não tem para que lutar, ele acomoda e vai gastar em balada, torre o dinheiro do pai ali. Então, a necessidade, a busca é que faz você... Agradecer as adversidades, né? Porque quando fala, às vezes, talvez inimigo, as pessoas imaginam que tá agradecendo o inimigo. Porque... Não. Mas é a adversidade. O que ele está valorizando aqui é justamente essa adversidade da vida. Porque é a adversidade que faz a gente crescer. Você quer ficar forte, tem que fazer musculação. Você quer ficar inteligente, tem que ler. Tem que Então, estudar. de alguma forma é isso também, né? E o Porque- agradecer é você não criar energia, gastar energia com isso. Quando eu agradeço, eu falo muito obrigado. É, sabe, você agradece, você já jogou aquele amor universal para lá e acabou. Quando você começa a ficar com raiva, você fica olhando, você fica querendo, aí você quer tacar a cadeira nele, você quer bater nele, você começa a ficar... Tá amarrada, fica tranquila. Então, você fica criando um negócio lá dentro que destrói você. Destrói, na verdade destrói. Porque tudo que você... O que você obtém, na verdade, não é o que você faz, é o que você recebe de volta. Por isso que o seu corpo ele é projetado para frente. Pode ver, é tudo para frente. Aqui atrás você não consegue. Ou seja, o tempo inteiro, quando o ser humano perceber que ele depende de outro, por isso que ele nasce e usa fralda. Quando ele vai morrer, ele vai usar fralda, vai depender de alguém. Ou para empurrar a cadeira de roda, você está sempre dependendo. Por isso que a tua mão é assim. Você só progride... Quer ver um outro exemplo para ficar mais claro? É sempre bons exemplos, né? Um grande supermercado é grande por quê? Porque atende mais pessoas. Diferente de uma lojinha pequenininha. A Apple é uma grande empresa porque atende muitas pessoas. Quanto mais gente você atender, um cantor de sucesso, porque ele faz música para mais pessoas. É diferente de um cara que canta no banheiro. Então você tem que fazer coisas para os outros e aí volta para você. Se você faz coisas boas para os outros, volta coisa boa para você. Então você planta uma semente de laranja, vai dar muita laranja, não vai? Se você plantar a semente de um espinho, vai dar muito espinho. Então sempre é essa metodologia do universo. Por isso que é importante a gente entender como é que é o... a gente colhe exatamente o que a gente planta. Gálatas 6:7 fala sobre isso. Tá escrito o galego é muito bom, cara. Tá escrito dessa forma: de Deus não se zomba, certamente o que o homem plantar ele colherá. E essa é a vida, né? Metodologia daqui. Essa é a vida que sintetiza muito o que nós estamos falando, né? O homem não é obrigado a plantar determinadas coisas, mas ele é obrigado a colher aquilo que ele plantou. Então, ele vai receber de volta. olha tudo que você recebeu, essa história de transformação. Não imaginava que você tinha sido... Agraciado por Deus. Não, É mesmo, agraciado, tanta coisa, agraciado por Sim. Deus, agraciado por Deus de ter colocado. Por quê? Talvez você esteja na sua casa e você não compreenda isso. Porque para um pai entregar um filho, imagina que seja talvez a coisa mais dolorosa que alguém possa fazer. Sim. As pessoas às vezes olham e guardam mágoas no seu coração porque o pai entregou para alguém. Mas eu imagino na condição de pai que talvez seja o ato mais sublime de se declarar insuficiente. Sim. Imagina que você via seu pai, a insuficiência você conseguiu. Então eu gostaria de te parabenizar por isso, por você ter meu pai também. seu pai também. essa maturidade, assim. E quantas pessoas tem aí, porque a função da nossa crença é justamente amparar os órfãos. Só que existem órfãos de pais vivos também, nem vamos entrar nessa questão, mas você foi agraciado com esse presente, isso não causou uma ferida em você, Não. causou justamente um homem forte, que tá aí e grato. É maravilhoso ver isso.